São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: Dado que nós afirmamos, e a teologia de São José deixa bem claro, que São José foi o verdadeiro, ou é o verdadeiro pai de Jesus, vamos agora ver alguma coisa sobre as atribuições da paternidade de São José. Como é que ele exerceu esta paternidade? Então, a primeira coisa que nós devemos constatar na missão que ele recebeu de Deus é que ele cumpriu fielmente tudo aquilo que lhe competia em relação à sua missão de esposo de Maria e de pai de Jesus. E, portanto, ele teve cuidado, seja com Maria, sua esposa, e seja com Jesus. Ou seja, ele era o chefe da família de Nazaré. E nós devemos lembrar, a primeira coisa que José fez no exercício da sua paternidade foi ainda quando Jesus não tinha nascido, quando ele se dirigiu com Maria a Belém para o recenseamento, e lá Jesus nasceu em Belém. Aqui nós vemos São José solícito à sua missão, disponível, aberto totalmente à sua missão. Deixou Nazaré, deixou seu trabalho e se dirigiu para onde era necessário naquele momento, ou seja, para Belém. E ali ele se deu a tarefa de buscar depois o lugar para Jesus nascer, como nós conhecemos pelos relatos do Evangelho, que Jesus nasceu em Belém. É importante nós lembrarmos que quando Jesus nasceu em Belém, ele nasceu num lugar que o próprio evangelista Mateus lembra que era uma casa. Nós temos, às vezes, uma imagem de Jesus nascido numa estrebaria, numa gruta. Ele nasceu numa casa. E como nós podemos saber disso? Pela palavra que o evangelista, sobretudo Mateus, usa ao dizer que aquele lugar chamava-se uma casa, um cômodo, e era chamado, ou recebeu o nome em grego de katálima, que significa um cômodo reservado dentro da casa para determinadas funções. Nós sabemos que no tempo de Jesus as casas eram muito simples, e em Belém, nas colinas de Belém, havia muitas cavidades rochosas, e as famílias usavam esses lugares,
faziam as casas junto a esses lugares, a essas cavidades, que serviam depois para uma despensa reservada. Podia ser para acolher uma pessoa, podia ser até para guardar objetos, mantimentos, ou até para abrigar animais. Então Jesus nasceu num cômodo como este. Então nós devemos, assim, ficar tranquilos que o nascimento de Jesus se deu dentro de até um contexto familiar, sem aquele luxo, sem aquela riqueza. O pessoal daquele tempo não tinha as exigências que nós temos hoje. Então, esse lugar era adequado nas famílias para receber pessoas, para receber visitantes que pudessem, numa eventualidade, ocupar esse lugar. E dizer que Jesus foi reclinado numa manjedoura, nada de especial nisto, né? Não tem nada de diferente, tendo em vista o costume da época, a simplicidade da vida daquele tempo. Então José se ocupou de procurar um lugar como este para Jesus nascer. E seguramente, certamente, José foi procurar alguém que era conhecido, alguém que era da família, e teve, é claro, este lugar reservado para que ali Jesus pudesse nascer. Então, essa foi uma incumbência de José, o exercício da sua missão de pai. Ele exerceu nessa situação. José exerceu também o exercício da sua função de pai na obrigação que ele tinha de cumprir determinadas colocações que a lei daquele tempo pedia para os pais. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão do menino era uma tarefa que competia ao pai. Não era feita a circuncisão por um sacerdote, mas era feito por, às vezes, por uma espécie de médico, mas, sobretudo, os pais que faziam esta ritual. Ou então, alguém que era escolhido, que se chamava Moel, ou seja, alguém que era adequado para fazer esse ritual. E José exerceu esse ritual. Ele cumpriu esta observância da lei da circuncisão de Jesus, conforme previa a lei de Moisés. A outra coisa que José, então, exercitou na sua missão de pai foi impor o nome a Jesus. Ele deu o nome a Jesus, conforme nós encontramos no evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 25, e dar o nome a uma pessoa significava ter propriedade sobre ela, ter autoridade sobre ela. E foi dada a José esta autoridade, ele dar o nome de Jesus ao menino nascido de Maria. E, portanto, ao dar o nome a Jesus, José proclamou a missão salvadora de Jesus, aquele que veio para salvar o mundo. Isso é uma realidade que competiu a José. Assim como o exercício da paternidade de José também foi exercitado
quando ele teve que, ao apresentar o menino Jesus ao templo, pagar o resgate pelo primogênito, conforme era uma lei mosaica daquele tempo também, ou seja, os primogênitos eram propriedades de Deus, e para que eles pudessem depois estarem a serviço na sociedade, eles precisavam ser resgatados. E para serem resgatados, era preciso que o pai pagasse uma taxa de resgate. E é comum nós vermos representado na iconografia José que paga o resgate a Jesus com aquele casal de pombinhos, conforme se prescrevia a lei quando uma família era pobre, não tinha muitas posses, dava então um casal de pombinhos. Se era uma família mais rica, de maior poder aquisitivo, podia dar até um cordeiro para o resgate. Então, isto Jesus exercitou também, conforme nós podemos ler nos evangelhos da infância de Jesus, seja em Lucas, seja em Mateus também. E esta realidade do exercício da paternidade de São José vai continuar quando ele também vai instruir Jesus, vai proteger Jesus, vai alimentar Jesus, vai colocar Jesus ao conhecimento da história do seu povo, vai participar com Jesus das celebrações nas sinagogas, conforme era costume do judeu. Tudo isso José fez em relação a Jesus, exercitando assim a sua missão. E outra coisa também que nós não podemos deixar de esquecer no exercício da paternidade de São José foi quando ele teve que fugir com o menino Jesus e com Maria para o Egito. Naturalmente, foi uma dedicação completa dele, um esforço muito grande, um sacrifício também, uma dificuldade de poder transpor a fronteira até chegar no território do Egito, onde pudesse estar livre da perseguição de Herodes. Isso daí foi o exercício da paternidade de São José. E quando teve que voltar do Egito também, eis aqui coube a José exercitar a sua tarefa de pai, como chefe da família, de voltar do Egito para Israel e depois escolher justamente Nazaré para ir residir, voltar a residir, mesmo porque ele sabia que Arquelau estava no lugar do seu pai Herodes e temia pelo menino. Portanto, coube a São José fazer essa escolha e exercer desta maneira, consciente e responsável, a sua missão de pai de Jesus. E ainda nós podemos lembrar que durante toda a vida que Jesus viveu com José em Nazaré, seja como criança, seja como adolescente, seja como jovem e até como adulto, São José estava presente
na vida de Jesus, e um dos fatos bastante relevantes que nós vemos no Evangelho é que José foi aquele que transmitiu a Jesus a profissão de carpinteiro. Conforme era costume naquele tempo, o pai transmitia a sua profissão para o filho, e por isso Jesus trabalhou na carpintaria de Nazaré até quando deixou Nazaré para ir começar a sua missão de pregador. Durante todos os anos que ele viveu em Nazaré, portanto, ele teve a presença de José ao seu lado, teve a sua afetuosidade, o seu carinho, a sua atenção de pai, manifestando desta maneira todo o exercício da sua paternidade. E a última coisa que nós devemos lembrar ainda no exercício da paternidade de São José em relação a Jesus foi quando ele, José, Maria e o menino foram para as festas da Páscoa lá em Jerusalém. Quando Jesus completou seus 12 anos de idade e foram oficialmente para a celebração da festa pascal em Jerusalém, onde ali, conforme nos relata o Evangelho, Jesus permaneceu em Jerusalém quando eles voltavam para Nazaré. É interessante lembrar que Jesus já era um adolescente, era tido já como um adulto na lei, e, portanto, é bastante compreensível este fato, devido que, nesse tempo das festas pascais, Jerusalém triplicava de movimentação. O número de gente que vinha para celebrar as festas pascais em Jerusalém, por ocasião, então, desta festa importante para os judeus, era grandíssimo e havia muita movimentação, muita gente. Então, é possível que Jesus estivesse já na sua autonomia fazendo aquilo que ele fez, ou seja, permanecendo lá em Jerusalém, junto ao templo, onde ele foi encontrado por Maria e por José, quando Jesus estava, então, conversando com os doutores da lei. Nesse ponto também, ali estava o exercício da paternidade de São José, que juntamente com Maria foi solicitamente buscá-lo até encontrá-lo. E depois que o encontraram, conforme diz o Evangelho, José e Maria desceram com Jesus para Nazaré e Jesus era submisso a eles. Então nós vemos aqui que a paternidade de São José, ela teve uma razão, teve um fundamento. Jesus, ao vir a este mundo, ao assumir a nossa natureza humana, ele precisou de tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, ele precisou de uma família, precisou de uma mãe, precisou de um pai, precisou do cuidado, do carinho, da atenção, precisou de ser educado, precisou de ser protegido, e tudo isso José fez no exercício da sua paternidade. Então, é importante que nós vejamos assim que a paternidade de São José tem uma razão de ser para Jesus. Termino com esta oração. Ó glorioso São José, chefe da Sagrada Família, em vós confiamos e em vós imploramos bênçãos e proteção. Muitos são os caminhos,
mas só Jesus os leva ao Pai e à felicidade. E por isso, bondoso Santo, vos pedimos que nos leveis para mais perto de Deus, que busquemos a santidade como vós fostes santo. Em vós colocamos nossa esperança de perseverarmos no bom caminho. Amém. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.